Oi, tudo bem? De volta para falar com você sobre as principais estreias nos cinemas e também uma dica do que tem no streaming entre as muitas possibilidades. Começamos com um filme que vem lá de uma união entre o Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos. Estou falando de O Último Ônibus, um filme de 92 minutos dirigido por Gillies MacKinnon. O filme é delicioso. É um olhar sobre o quanto o amor e um homem em que perde a sua esposa, o quanto ele está disposto a fazer por ela, na lembrança e no desejo do que ela gostaria. O Timothy Spall vive Tom Harper, um viúvo de 90 anos que depois da morte, né, da esposa, ele sai sozinho numa viagem em busca daquela casa em que morou há 50 anos atrás. Para isso, ele vai a um vilarejo lá no nordeste da Escócia, ele acaba indo ao extremo sul da Inglaterra. Também as paisagens e a viagem envolvem o nosso olhar. Ele acaba atravessando a Grã-Bretanha numa jornada lá de mais de 1.400 quilômetros e, logicamente, luta contra algumas questões, né? O tempo que passou, as limitações desse homem de 90 anos, do seu corpo, das impossibilidades que ele tem agora, e também, para cumprir essa promessa, entra aí a tentativa de ele acompanhar esses novos momentos, com a tecnologia, com novas pessoas e com olhares diferentes desse universo contemporâneo. Então, um encontro entre décadas, entre desejos e também entre promessas de amor. Outra dica de estreia de cinema é brasileira, é o filme Urubus, com direção do Cláudio Borelli e, sobretudo, com a produção do grande Fernando Meirelles. O elenco é formado pelo Gustavo Garcês, pela Bela Câmara e pelo Júlio Martins. Em Urubus, São Paulo é o cenário, quarta maior cidade do mundo, onde a pichação está presente, cobrindo muros, prédios e qualquer lugar, né, que possa receber esse tipo de trabalho. O pichador se chama Trinchas, vivido pelo Gustavo Garcês. Ele, logicamente, tem todo o seu universo de criação dentro da pichação. Claro que tudo muda quando ele começa a se relacionar com uma estudante de pós-graduação em arte. Imagina que interessante esse universo, né? A menina estudando, pós-graduando-se em arte, e o menino todo intuitivo trabalhando em pichações. Aí aparece, logicamente, a cidade como um elemento importante nesses relacionamentos e nos desejos e nas buscas de cada um. São mundos distintos que se encontram, mas acabam tendo um objetivo ali e invadem a 28ª Bienal de Arte de São Paulo, e a partir daí a pichação ocupa um lugar muito importante dentro dessa narrativa. Vale a pena para conhecer um pouco o que tem por trás desse universo da pichação e quem são esses personagens e o que se dá num encontro entre uma arte que está sendo mais pensada e mais elaborada academicamente, e aí também o amor e o romance que surge nesse processo. Para os amantes do terror, chega aos cinemas Boogeyman. Seu medo é real. Estamos falando de uma ficção científica norte-americana, né? Um filme de terror com 98 minutos de duração e que é baseado no conto, né? The Boogeyman, de Stephen King. Seguindo lá a história original do filme, ele acompanha aquela família que, após a morte da matriarca, as adolescentes começam a perceber a presença de uma entidade, né, maligna. E aí o pai, vivendo o luto da situação, parece não acreditar nisso, mas também, em algum momento, começa a se perceber que pode haver aí a inclusão
de um universo psiquiátrico no qual o pai trabalha. Não é bom falar muito sobre, para não dar spoiler nesse terror que é feito para você ficar tenso e também entrar nesse universo do Stephen King. No elenco, Chris Messina, David Dastmalchian e Madison Hu, para tentar colocar você num terror para mover a cadeira no cinema. Já em um outro universo, os amantes de Homem-Aranha têm uma animação chegando. É Homem-Aranha através do Aranhaverso. A animação que reúne muita aventura. Logicamente, uma produção norte-americana tem quase 140 minutos de duração, né? Estou falando de mais de 2 horas. É um grupo de diretores formado pelo Joaquim dos Santos, o Ken Powers e o Justin K. Thompson, que decidiram então trazer aí o Miles Morales de volta para um capítulo novo dessa saga, que acabou já vencendo o Oscar, né? Você lembra? E, bom, leva você para os multiversos, para os universos paralelos, e aí é onde o Homem-Aranha acaba encontrando várias pessoas aranhas e tentam lidar então com aquelas novas ameaças que surgem nessa aventura que, em termos de técnica e de produção de animação, merece ser visto para além dos fãs que já estão fazendo fila para comprar os ingressos de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Diversão para quem gosta desse universo e também para quem está focado nessas novas tecnologias e nas novas formas de fazer animação no audiovisual. Para você que também está ligado no streaming, uma dica: Alaska em Busca da Notícia. É uma produção, uma série que está no Star Plus. A série conta aí a história de uma jornalista de Nova York que sim, produz uma matéria que causa situações aí muito tensas e ela acaba saindo do jornal e enquanto vai escrever um livro sobre esse assunto, é convidada pelo seu editor para ir para um jornalzinho pequeno numa cidade do interior do Alasca. Você acha que o Alasca é só neve e gelo? Está enganado. Tem cidades interessantes e o filme mostra isso. E quem está no centro da trama é a Hilary Swank, que interpreta a Ellen Fitzgerald. Ela é a jornalista, né, de Nova York, que vai lá para a cidadezinha e acaba, então, mobilizando toda a redação do jornal local e fazendo com que ele comece a trabalhar de uma outra maneira. O centro da trama também é a morte de jovens indígenas que começa a acontecer de forma constante, sem estar a polícia preocupada em resolver esses casos. A direção é do Tom McCarthy, que já nos trouxe lá em Spotlight Segredos Revelados, lembram? O que estava acontecendo no Boston Globe, quer dizer, ele tem um olhar também sobre o jornalismo que é extremamente interessante, e lá ele dirigiu o Michael Keaton e o Mark Ruffalo, e aqui ele dirige Hilary Swank, Jeff Perry, Meredith Olson, Matt Mallory e Pablo Castelblanco. Um elenco que se integra bem nessa série que tem episódios curtos e super interessantes, Alaska em Busca de Notícias, lá no Star Plus. Bom, é isso. Novidades para você com destaques no cinema e para quem gosta também das diferentes telas, o streaming está esperando você. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!